Todo mundo acha que o homem tem de ser um cristão fervoroso para obter curas milagrosas de Deus. Mas o que você diria se eu lhe dissesse que o homem de maior fé no Novo Testamento não era cristão? E que para obter milagres o homem não precisa ser necessariamente um cristão? Você acha esquisito ouvir isto? Pois vamos lhe apresentar 6 casos de pagãos que receberam o milagre de Deus. O homem de maior fé no Novo Testamento, dito pelo próprio Jesus, foi um centurião romano de Cafarnaum. Esse comandante tinha um criado que o servia e que estava muito enfermo. Ele ouviu que o galileu, que fazia coisas maravilhosas, estava na sua região. Centurião era um comandante romano que comandava uma tropa de 100 soldados. Ele não era cristão, pois Cristo ainda estava no começo do seu ministério de apresentação das boas novas. Imagine um dos conquistadores vindo a um judeu, pedindo ajuda. Pois é, a primeira coisa que o pagão teve de fazer no seu íntimo foi reconhecer que o galileu fazia maravilhas, depois teve de buscar por ajuda, pedir. Outra barreira teve de ser vencida. Os romanos eram pagãos, acreditavam em vários deuses. E sabia tanto que sua fé era tão incompatível com a de Jesus, que Jesus, quando disse, "Vou lá curá-lo", o homem foi rápido em dizer que era indigno de receber Jesus em sua casa. Ele reconhecia que sua casa não era espiritualmente preparada para receber o santo. Imagine um líder romano dizendo que sua casa era indigna. Imagine a pessoa possivelmente de maior força bélica da região falando que sua casa era impura para o santo. Foi um gesto de profunda humildade. Um acontecimento de humildade de um comandante numa cidadezinha destas certamente seria um acontecimento inédito. Continue a imaginar um local com aproximadamente 1.500 moradores, uma vila pesqueira. Pela quantidade de moradores, era até insignificante, mas tinha uma guarnição de soldados romanos ali porque era localizada às margens do Mar da Galileia, que facilitava o comércio e o transporte e estava próximo a Via Maris, uma rota comercial que ligava o Egito à Síria. O comandante romano disse, "Eu sou um homem de autoridade e eu digo a um soldado aqui, faça isto", e ele vai lá e faz. Esse comandante sabia o que era autoridade, ele sabia como funcionava o poder, porque Roma era poderosa, e se um comandante romano determinasse que algo acontecesse lá na fronteira, um soldado certamente executaria o ordenado. Esse comandante estava dizendo, "Eu reconheço o seu poder, e se o Senhor mandar, então um anjo vai lá e faz." Jesus disse para o registro histórico e para o nosso aprendizado, "Em verdade vos digo que nem mesmo em toda Israel encontrei tamanha fé." E aconteceu como o comandante pediu. Lembre-se disto, foi um pagão que recebeu esse elogio de Jesus, um soldado do povo dominador. Aqui já temos praticamente uma das receitas do bolo para receber o favor do Filho de Deus. O centurião reconheceu a autoridade de Jesus, ele foi humilde para procurar Jesus mesmo estando na posição de conquistador, o centurião superou as barreiras culturais e religiosas, o centurião teve reverência para reconhecer que sua casa era indigna, o centurião foi altruísta, ele intercedia não para si, o centurião mostrou uma perspectiva ousada. Praticamente o comandante disse para Jesus mandar um anjo lá, porque entendia da autoridade. Em Roma, o selo, no nome de quem ordena, vale. As respostas de Jesus revelam admiração. Jesus não disse que ele estava salvo. Jesus não pediu para ele mudar de vida. Jesus disse numa linguagem popular, "Esse aí sabe o que é autoridade. Esse aí sabe o que é poder. Esse aí está pedindo algo que outros duvidariam, mas ele está pedindo com convicção. Ele vai receber." Existem outros casos de pessoas não convertidas que receberam milagres de Jesus. Teve o caso de uma mulher cirofenícia que implorava pela filha que estava possessa. Os apóstolos não queriam aquela pagã no pé de Jesus. Até Jesus a instigou, dizendo que ele estava entregando o alimento para seus familiares. Não convinha ele entregar aquele alimento para os cães. Sim, Jesus comparou o povo dela a cães. Ela tirou de letra e disse, "Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos." Olha aí a receita nessa história da mulher que recebeu a cura pela filha. Ela reconhece que Jesus tinha o senhorio. Ela adora a Jesus. Ela se humilha
e segue Jesus, mesmo os apóstolos querendo que Jesus a descarte. Mas Jesus não a descartou, ele a esperou e esperou a ação dela. Jesus está esperando você agir. Ela engole o orgulho e insiste. Ela foi persistente. Ela disse algo da sua alma para Jesus. Ela disse como ela se sentia, como ela vivia, como uma cadela sem dono, pedindo ainda que migalhas na mesa. Mas daquela mesa valia apenas migalhas. O que ocorre é que proteína que cai da mesa farta é proteína. Cura que cai da mesa de Jeová Rafá é cura. Pedaços de poder que caem da mesa do Todo-Poderoso é poder do Todo-Poderoso. Se um rico senhor manipulasse moedas e riquezas sobre uma mesa e lhe dissesse: as moedinhas de ouro que cair no chão é sua, você pegaria? A mulher pegou sim a cura da filha. O terceiro evento é quando Jesus fala do povo da Galileia. Ele diz que o profeta não tem honra na sua própria casa, porque os que não o conheciam acreditavam nele, mas os que o conheciam o estavam rejeitando. E é nesse momento em que, em Caná, um oficial do rei e, portanto, um homem de religião pagã chega para Jesus e pede para ele ir até a casa curar o filho. Novamente, um homem de autoridade, um representante dos dominadores buscando Jesus. Veja a receita. Ele reconhece a autoridade de Jesus, suplica e, portanto, se humilha perante Jesus e pede que Jesus entre na casa dele. Jesus sequer entrou na casa dele, deu a ordem, da mesma forma do centurião romano, e o filho do oficial foi curado. O padrão aqui é correr atrás, engolir o orgulho, reconhecer a autoridade de Jesus e pedir. Nenhum deles era crente, mas obtiveram. Neste caso, do oficial do rei diz que eles passaram a crer em Jesus, mas depois. Antes, a família dele não era cristã. Ele pediu enquanto pagão e obteve a cura. O quarto exemplo mais clássico de alguém que não tem nada com o reino de Deus e recebe uma grande graça de Jesus é o possesso de Gadara. O sujeito era de Decápolis, portanto, ele não era sequer judeu, ele era do território gentio. O homem estava preso por 2.000 demônios. O homem era de uma região incompatível com o costume judaico, pois era um povo que criava porcos. Os judeus consideravam porcos animais impuros. Mas esse homem violento, lunático, que rompia grilhões, foi liberto por Jesus. É possível pagão receber de Deus. Você recebe de Deus antes de se tornar cristão. E alguns deles nem se tornaram cristãos depois. Esse gadareno quis seguir a Jesus. E Jesus disse: negado, ao invés de me seguir, você vai falar de mim aonde eu não posso ir, em meio a pessoas que criam porcos e não me ouvem. Sim, o povo de Gadara, quando soube que os 2.000 porcos morreram, eles nem quiseram ouvir Jesus. Eles ouviram falar de Jesus por meio do endemoniado curado. A única coisa que o gadareno fez para obter foi se curvar perante Jesus e dizer: Jesus, filho do Deus Altíssimo. O quinto exemplo em Decápolis, novamente a região de gentios, o povo trouxe até Jesus um surdo-mudo que foi curado. Foi um pedido do povo. Um cego em região de gentios. Os gentios não queriam conversão, eles queriam cura, e eram curados. Entre esses, alguns se convertiam. Mas o caso mais claro de que pagão pode ser curado certamente é o caso dos 10 leprosos, porque Jesus comenta que eles só queriam a cura. Os leprosos não podiam se aproximar das pessoas, eles tinham de manter distância, e quando caminhavam tinham que gritar: leproso! Para preservar o incauto de se contaminar. Como determinava a lei, eles ficam à distância e gritam: Jesus, mestre, tem piedade de nós! No meio deles havia samaritanos, um grupo de judeus que adoravam bezerros. Os judeus tinham preconceito contra os samaritanos. Os 10 leprosos foram curados, mas 9 deles não quis andar ou falar com Jesus. Eles só queriam a cura e foram embora. E obtiveram a cura, sim. O único que voltou para louvar a Deus foi o samaritano. Jesus, inclusive, diz: apenas o estrangeiro voltou para glorificar a Deus. Jesus deixou claro que nem todos queriam Jesus, ou glorificar a Deus, queriam a cura. Veja novamente os ingredientes para obter de Deus. Eles reconheciam Jesus como mestre, como poderoso para fazer. Eles transgridem os padrões e rompem as barreiras das diferenças. Eles rompem as barreiras legalistas e vão na direção de Jesus. Mesmo que a lei dissesse que os leprosos não poderiam se aproximar das cidades, eles se humilham e pedem.
Creio que com esses exemplos, nós lhe mostramos que, para obter o milagre ou a cura do alto, você não necessariamente precisa ser cristão. Mas todos eles reconheceram em Jesus a autoridade para fazer. Esses relatos mostram que Jesus não limitava sua graça aos que já estavam dentro da fé judaica, ou aos que passavam a segui-lo. Ele respondia à fé genuína, à humildade e ao clamor sincero, mesmo vindo de estrangeiros, pagãos ou pessoas à margem da religião oficial. A fé não tem nacionalidade. Deus responde ao coração sincero. A fé move o mundo espiritual. A partir de agora, não tem mais desculpas para você não correr atrás de Deus, mesmo ainda não sendo um não cristão. Se aproximar de Deus. Reconheça a sua necessidade. A jornada começa quando você reconhece que precisa de algo que só Deus pode fazer. Busque Jesus com sinceridade. Nenhum deles ficou esperando. Todos foram atrás de Jesus, mesmo sem saber tudo sobre ele. Reconheça a autoridade de Jesus. Eles não trataram Jesus como um curandeiro qualquer, viram nele algo divino. Reconhecer quem Jesus é, mesmo sem entender tudo, é abrir espaço para o milagre. Se humilhe diante de Deus, mesmo sendo pessoas de autoridade ou excluídas, todos se colocaram em posição de humildade. O centurião disse, não sou digno. A mulher aceitou ser chamada de cão, o gadareno se prostrou. A humildade é a chave que abre o coração de Deus. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Interceda com amor. Muitos não pediram por si, mas por alguém. A fé que se move por amor é poderosa. Deus honra o coração que clama pelo outro. Persista mesmo diante da resistência. Jesus testou a fé de alguns, e eles não desistiram. A mulher Cirofenícia insistiu mesmo após ser ignorada. O oficial do rei implorou até ouvir a resposta. Receba com gratidão e obedeça. Após o milagre, alguns voltaram para agradecer ou obedecer ao chamado. O leproso samaritano voltou para agradecer. O gadareno foi enviado como testemunha. A gratidão e a obediência mostram que o milagre gerou transformação, não apenas alívio. Se você chegou até aqui, pense em se inscrever no canal. Marque este ensino como gostei, para poder se lembrar onde está, e ouça essa mensagem novamente, ainda hoje. Não deixe o momento passar. Lembre-se, quem duvida é como a onda do mar, e nada recebe. Não duvide, aplique os ensinamentos disponíveis aqui. E se ao ouvir essa mensagem você lembrou de um amigo, envie para ele. E se uma amiga busca esse poder, envie essa mensagem para ela, não custa nada. Repasse esse ensinamento.